Jovem Pan Saúde. Olá, eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais a sua presença hoje aqui no Jovem Pan Saúde. É muito bom ter a sua companhia. E nessa semana vamos entender como a cafeína age no organismo. Quais os benefícios, quais os efeitos colaterais? Afinal de contas, gente, um bom café é considerado paixão nacional e faz parte da rotina de muitos brasileiros. Porém, também é possível encontrar a cafeína em muitos outros produtos, como chocolate, refrigerante, chás e até medicamentos. A substância é um estimulante quando consumida com moderação e aí pode trazer inúmeros benefícios. Por outro lado, como quase tudo na vida, o excesso da cafeína pode ser prejudicial e por isso é tão importante entender como ela atua no organismo, quais os riscos que ela pode oferecer à nossa saúde. E para a gente falar mais sobre isso, eu recebo aqui no Jovem Pan Saúde dessa semana a nutróloga, doutora Diná Ribeiro. Muito obrigada pela presença, doutora. Obrigada pelo convite, Lívia. E também o doutor Rodolfo Albuquerque, que é cardiologista da Apvida Notre Dame Intermédica. Muito obrigada também, doutor. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Vamos começar, então, falando sobre os benefícios. Fala-se tanto, né, doutora Diná, tomar café demais faz mal para a saúde, causa isso, causa aquilo. Pouco se fala dos benefícios. Em doses adequadas, o que traz de bom para a nossa saúde, a cafeína? Bom, podemos colocar em vários setores, né? Então, assim, pelo menos para o mental, ele aumenta a sua atenção, sua cognição, seu foco, porque aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina. Melhora também sua disposição para atividade física, melhora o teu rendimento no esporte e hoje a maioria dos pré-treinos eles são compostos de cafeína, tá? Então você treina melhor, você tolera melhor um treino mais intenso. E a cafeína também ela tem um efeito de aumentar a saciedade, então ajuda a gente a controlar um pouco a fome e ela tem uma ação levemente diurética também. Tem muitos benefícios. Tem né? vários. Muitos benefícios. Vamos então para os malefícios. Quando consumida além da conta, doutor Rodolfo, quais são os prejuízos? Eu só gostaria de acrescentar antes algumas ações benéficas da cafeína, que são, por exemplo, o prematuro, ele não tem o centro respiratório bem desenvolvido, então às vezes ele esquece de respirar. Então essas crianças se dá cafeína na UTI neonatal. No leite mistura, é um composto que vai no leite? Como é que é dada essa dose de cafeína? É dado por sondinha, né? Porque esses prematuros não se alimentam, é uma sonda. Ela purinha, pela sonda. Então isso é um benefício bem adequado. Você tem o efeito de potencialização de efeito analgésico para remédios, para enxaqueca, por exemplo, né? A cafeína atua muito bem também nisso. Agora, os malefícios... Você tem aqueles que são do dia a dia, ou seja, o cara toma cafeína rapidamente, além do que ele está acostumado. Então ele pode ter uma sensação de ansiedade, ele pode ter um pensamento fugidio, né? Ele pode ter insônia, ele pode ter um sono de péssima qualidade. Isso tudo se tomado além das doses. A outra coisa que a cafeína faz, isso é importante lembrar, é que ela causa uma dependência física na pessoa que toma regularmente. Certa vez no consultório apareceu uma moça falando para mim o seguinte: olha, estou muito fraca. E faz exame. Na terceira vez que ela retornou, eu falei: não, vamos retomar tudo de novo. O que você mudou na sua vida? Daí ela falou: parei de tomar café. Daí a gente reintroduziu o café e foi tirando devagarzinho. O que ela fez? Ela fez uma abstinência à cafeína. Ou seja, ela estava acostumada com aquela cafeína, na hora que você tira aquele grau de estimulação dela, ela... Então, agora, você tem os níveis tóxicos, né, e ameaçadores da vida, que são ou tentativas de suicídio, ou assim, a pessoa toma inadvertidamente, que daí sim você pode ter arritmias cardíacas, daí isso é raridade total, né? São doses muito além do que já seria muito café. Isso. E a gente está falando tanto aqui sobre o excesso de cafeína, ou então doses abaixo do necessário. E para a gente ter uma noção do que é muito, do que é pouco, gente, e falando do café, a gente deixou claro aqui que cafeína está presente em vários produtos, mas o cafezinho é o que está na rotina de boa parte dos brasileiros, fonte, né?
E o brasileiro toma pelo menos 3 cafés por dia, né? Sim. Então, isso é comum. E a dose tóxica é quando ela é acima de 400 miligramas. Exato. Né? Então, essa é a dose tóxica, que a gente não deve exagerar nisso. Sim. E para deixar ainda mais clara essa informação que a doutora trouxe, esse dado, inclusive, é divulgado pelo próprio FDA, que é a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. E a agência diz que o limite ideal e saudável de consumo da cafeína é justamente esse, 400 miligramas por dia, o que equivale a 4 ou 5 xícaras de café. Mas aí xícaras são xícaras, né? A gente está falando que xícara... A medida do americano são aqueles cups, né? Aquele café daquelas mugs, aquelas canecas grandes, mas eles usam um café mais diluído que o nosso, né? Então, é mais ou menos uns 4 cafezinhos nossos, né? O coado, principalmente. Sim. A gente estava discutindo antes, né, doutor, no bom sentido, conversando antes, doutor Rodolfo, a respeito de muitos estudos que se debruçam ainda sobre benefícios da cafeína, que vão além desses que nós citamos. Né? Dá para a gente trazer algumas informações aqui para quem está acompanhando a gente? Não são conclusivos, mas estão sendo encaminhados. O que acontece é o seguinte, quando você não tem uma coisa muito bem estabelecida, você olha a tendência, né? E a tendência é que vários estudos muito bem feitos, mas vários mesmo, de vários centros acadêmicos no mundo inteiro, mostram que a cafeína reduz doença cardiovascular. O que significa isso? Que o indivíduo que toma uma certa dose, que fica em torno de 4 xícaras por dia, ele tem menos derrame, ele tem menos infarto, ele tem menos insuficiência cardíaca. Agora, por que isso não é uma verdade totalmente estabelecida? Porque precisaria ainda ter o que a gente chama de estudo randomizado, duplo cego, prospectivo, controlado, que não é o caso. Os estudos que foram feitos foram estudos epidemiológicos, mas como eles são muito unânimes, eu diria que é quase uma certeza. E são doses diferentes daquelas que a gente considera como adequadas ou não para esse tipo de benefício? São essas doses adequadas. Inclusive tem um trabalho mostrando essa mesma perspectiva em relação a diabetes tipo 2. Tá? Então as pessoas que consomem café regularmente, elas têm um risco reduzido para diabetes tipo 2. E falando em diabetes, doutora, tem uma certa relação. Esse consumo de café, o ideal é que seja feito sem o açúcar, né? Ah, sim, com certeza. É importante destacar isso, né? Não é muito hábito do brasileiro tomar café sem açúcar, que o nosso café, ele é de péssima qualidade, na realidade. Né? Então, ele é muito torrado, ele é bastante amargo. Então, se a gente tivesse acesso a um café melhor, com certeza a gente estaria usando menos açúcar. Né, que teria um paladar mais levemente adocicado, como é o café de boa qualidade. Sim, né? Eu já me acostumei, e muita gente conta isso, né? Relata isso. Né? É um treino do paladar, né? Você vai treinando o seu sensorial e vai se adaptando e descobrindo outros sabores no café. Agora, doutor, tem gente que fala, não consigo tomar de jeito nenhum, já tentei me habituar a tomar o café amargo, sem açúcar, sem adoçante. Se for para escolher entre o adoçante e o açúcar, o que é menos pior, digamos assim? Nossa, isso é uma polêmica. Aí que eu gosto. Polêmica eu adoro. Não, eu quero ouvir a opinião ouvir a opinião de vocês. Doutora que é nutróloga, né? Deve ter mais embasamento para falar disso. Na realidade, os adoçantes, hoje tem muitas polêmicas sobre vários, não é esse o nosso tema. Sim. Então, assim, que você não consiga, mas tente reduzir ao máximo possível o consumo de açúcar. Né? E assim, cada dia que sai uma polêmica sobre adoçante, a gente fala, meu Deus, é melhor talvez não usar nenhum. Né? Mas eu sei que é muito difícil para muitas pessoas, né? E o brasileiro tem um paladar muito para doce, né? Porque isso é um treinamento que vem desde a infância, mas dá para reduzindo, né? Então se você usa, sei lá, uma colher de sopa, vai para uma colher de sobremesa, uma colher de chá e vai tentando tirar esse açúcar do seu café. Doutor, depois eu quero ouvir a doutora sobre isso também, e a gente estava comentando antes de começar a gravação, que é sobre o horário ideal para se parar de tomar o café para que não haja nenhum malefício na qualidade do sono ou então na própria insônia, a pessoa que não consegue dormir. E eu relatei para vocês que eu sou uma cafezeira, entre aspas, mesmo. Eu acordo muito cedo, deito por volta de 9h30 da noite, porque às 2h30, 2h40 da manhã eu tô de pé. Então, para evitar qualquer prejuízo possível para o sono, eu tomo café só pela manhã, mas é a manhã inteira. Eu devo zerar, como a gente gosta de brincar, eu devo zerar uma garrafa de café ao longo da manhã. Certo. Que riscos eu tô correndo, então, doutor?
Na verdade, isso varia, né? Ou seja, você tem pessoas com metabolismo rápido que podem tomar café até antes de dormir. Conheço várias pessoas assim. Conheço pessoas que tomavam café para ficar acordado e estudar para a prova, que não tinha efeito nenhum. Então são pessoas que metabolizam rapidamente o café. E tem pessoas como eu e você que metabolizam lentamente. Então, se toma café depois das 4 da tarde, não dorme, né? Eu tô certa, tomar só de manhã. E olha que interessante, né? A cafeína, ela inibe a adenosina, que é uma substância que é importante para que a gente durma, né? Então, para algumas pessoas que são esses metabolizadores lentos, essa cafeína vai rodar por muito tempo no organismo. Então, vai inibindo essa substância, então vai atrapalhar a qualidade do sono. E hoje a gente tem exames genéticos que mostram qual o teu perfil. Isso é muito bacana, porque você pode orientar, por exemplo, no teu caso, o ideal é que você tome café descafeinado. E o gosto é igual, doutora? O sabor é ótimo, mesmo em cápsulas. Hoje a gente tem cafés muito bons, assim, te juro, você não percebe. Você vai perceber que a cafeína vai estar diferente, mas o sabor é ótimo, e pode o cheiro usar. também é muito semelhante, então... O aroma é muito prazer. Então, assim, quando o paciente é muito sensível, então eu oriento para tomar café descafeinado depois de um certo horário, para não atrapalhar a qualidade do sono. E é importante porque existe a dependência, como o senhor estava explicando, doutor Rodolfo, é química mesmo, no caso da paciente que o senhor trouxe o exemplo para a gente, tem aquela dependência psicológica também, né? Talvez não necessariamente, isso é uma pergunta, doutora, talvez não necessariamente a pessoa tenha essa dependência química, mas ela está tão assim acostumada a ficar tomando aquele cafezinho a manhã inteira que ela sente essa falta. Eu acho que é o contrário, sabe, Lívia? Eu acho que a dependência física te traz essa sensação psíquica. Sim. Você sabe que você vai ficar melhor tomando café, né? Mas existe até por causa da liberação química, de dopamina, com certeza. Hoje a gente está no mundo dopaminérgico, né? Todo mundo procurando 1000 coisas que liberem mais e mais dopamina, né? Então, isso acontece, sim. Estou ficando preocupada com essa entrevista. Vai desmamando um pouco. Mas um pouquinho é importante, né, doutora? Pelo menos aquele da manhã, sim. Quando a gente acorda, é preciso tomar ele com cafeína. Porque melhora a tua atenção, melhora... Inclusive, antes, quando não se tinha remédios para TDAH, usava-se cápsulas de cafeína para as crianças irem para a escola. Certo? Para poder aumentar o foco e a concentração. E lembrando, né, Lívia, que a maioria dos estudos muito bem feitos apontam para um benefício cardiovascular. Ou seja, seria uma medida de vida saudável tomar aí 1 a 4 xícarazinhas por dia. Não, eu já passei dessa. Você já está bem saudável. Dei a cota, né? A gente estava conversando, não sei se foi a doutora ou o doutor que mencionou a questão de piorar quem já sofre com ansiedade quando é em excesso, né? E quais são os sintomas, assim? A agitação arritmia, motora, nervosismo, irritabilidade, porque vai liberar mais adrenalina também, né? Então a pessoa fica agitada, ela fica nervosa, né? Então pode piorar a ansiedade. Você não consegue concentrar seu pensamento e tá lá para cá. Em relação aos batimentos cardíacos, doutor, dá para sentir diferença? A taquicardia existe, assim como as pessoas podem ter tanto taquicardia quanto aumenta a pressão arterial, mas são coisas episódicas, ou seja, não causam dano ao organismo, e se o cara começa a tomar frequentemente, nem isso aparece. Existe uma habituação, né? Uma habituação. O corpo se acostuma com aquela cafeína. Essa medida adequada de café que a gente está falando, de 4 a 5 xícaras, 400 miligramas, ela é uma média, miligrama, até 400 miligramas, né? Até 400 miligramas, isso. Isso. Até esqueci o que eu ia perguntar, foquei tanto no 400, já me lembrei. Ela varia um pouquinho de acordo com a idade do paciente, da pessoa? Não, é para todo mundo vale isso. Crianças é diferente, né? Criança a gente nem oferece, né? Sim. Mas, por exemplo, olha, para atleta, você pode usar de 3 a 6 miligramas por quilo de peso como pré-treino. 1 hora antes do treino, você tomaria cafeína, tá? É claro, a gente não excede a 400, 420 miligramas, os trabalhos dizem, tá? Então, você pode fazer esse cálculo, sim. E é muito comum eu prescrever pré-treinos com 200 miligramas de cafeína. Então, assim, você vai usar a cafeína para aquele momento, uma dose que seria até um pouco maior que uma xícara de café, tá? Mas trazendo esses benefícios para o treino, que é de melhor resiliência, você conseguir puxar uma carga maior, você tolerar melhor o teu treino. Sim. Tá? Então, é muito usado na medicina do esporte também. Além da variação genética,
na metabolização do café, você tem algumas medicações que interferem, que lentificam a metabolização e podem aumentar o nível de cafeína, como alguns antibióticos. Então, eventualmente, a pessoa está tomando as drogas, ela está tomando cafeína, mas essa medicação aumenta o nível do café e a pessoa pode sentir esse desconforto, que é ansiedade e uma certa agitação psíquica. Sim. A gente estava mencionando agora sobre criança que não deveria, pelo menos, tomar o café. Tem uma idade limite para isso? Existe uma discussão nesse sentido? Criança menor de tantos anos? Eu acho que menor de 6 anos, né? Quando elas já vão para a escola, você poderia até tirar um pouco de proveito disso, dando um pouco de café no café da manhã, por exemplo. Às vezes misturado com leite, né, doutora? Um pouco de leite, que é o hábito do brasileiro, né? Da criança, né? Mas tem criança que adora café. Eu conheço. Sabe? Então, então depende muito da rotina da casa, mas o ideal é que a gente não expusesse essa criança tão precocemente para não atrapalhar o sono dela, para não deixá-la agitada, né? Para não causar ansiedade. Né? Mas não é isso que acontece, né? Então a criança acaba bicando no café do pai, da mãe, isso é muito comum de acontecer, tá? Mas uma coisa que mais preocupa do consumo de cafeína é nos adolescentes, os energéticos. Eu ia falar isso agora. Né? Virou agora algo normal na dieta dos adolescentes, né? Então virou quase um estilo de vida, sim, né? Mas os adultos também tomam muito, e muitos estão deixando de tomar café para tomar energéticos. Dá para a gente trazer mais ou menos, doutora? Pode ser uma pergunta difícil de responder agora sem olhar isso antes. Por exemplo, uma xícara de café, uma lata de energético em relação à cafeína. Olha aí, olha, doutor. 80 miligramas de cafeína. O que equivaleria a quantas xícaras de café? Então não é tanto assim. Não é tanto assim. Então, assim, a gente também meio que demoniza os energéticos, né? Eu achei que era mais. Não, é como se tomasse um refrigerante. O problema é que é mais docinho, entendeu? Gostoso, mas eu quero que vocês né? entendam que o marketing da indústria alimentar traz o energético como uma bebida, assim, glamurosa, com 1000 propagandas interessantes, né? Então, eles fazem um marketing para o jovem se identificar naquele produto. Então, eles têm usado muito. O grande problema é que eles usam junto com bebida alcoólica. E o que acontece? Isso minimiza os efeitos, pelo menos cerebrais, deste álcool, né? Então não se percebe tanta ressaca, não se percebe tanta... Então ele tolera tomar mais álcool quando ele toma cafeína. Olha que interessante. Não sabia também. Então, assim, tanto que na composição... Sabia, imagina eu, na composição tem o quê? Tem taurina, que impede que você tenha tantos efeitos colaterais do álcool. Então, essa combinação acaba tomando 3, 4 latinhas de energético numa noite com bebida alcoólica, né? E já ouvi falar que para o coração também essa mistura é péssima, doutor. Tem alguma coisa nesse sentido que a ciência mostra? O que você está tendo aí é uma dose aguda de cafeína. Né? Você toma 4 latinhas ao mesmo tempo, mais álcool, você tem uma dose mais super álcool, alta, né? Mais o álcool. Mas para o coração, até então, não há nenhum... Não, você vai ter... Daí você começa a ter possibilidades, principalmente se a pessoa tem, por exemplo, tem uma coisa chamada síndrome do QT longo, né? Que é uma coisa que predispõe a pessoa a ter arritmias. Pessoas que têm isso podem ter arritmias mais graves se tomar cafeína rapidamente, como é o caso de você tomar 4 latinhas de energético. Entendeu? Sim, eu já ouvi muita coisa síndrome do QT longo. Mas isso aí, quem tem precisa saber que tem e não fazer essas bobagens. Né? E deve ter outras restrições também, além dessa de não poder misturar e tomar esse tipo de bebida, né? Mas tem outra coisa, um lado bom da cafeína que eu acho que a gente colocar aqui, né? Que é no controle da dor. Né? Então, vários medicamentos hoje, inclusive para fibromialgia, eles têm cafeína na composição deles, né? Então, do ponto de vista cerebral, a cafeína, ela aumenta, né, a vida das enzimas que te tiram dor. E é muito interessante isso, porque pode ser usado junto com compostos, com outros medicamentos, até para fibromialgia, para dor crônica. Então a cafeína também tem um papel bem bacana para o controle da dor. Enxaqueca você tem comprimidos que é composto do analgésico mais a cafeína. Então alguns relaxantes musculares hoje já vêm com cafeína, que são muito usados na fibromialgia, né? Então ele muda a sinalização da dor no cérebro. Então, o lado bom dela. Bom também saber. E a dosagem da cafeína nos chás, ela é similar no café? A dosagem do café, doutora? Sim. Ela pode ser similar, mas vai variar muito da composição do chá, do grau de fermentação das folhas, né? Por isso que se fala chá preto, chá verde, né?
chá branco, chá vermelho, depende do grau de fermentação, de quanto essas folhas são deixadas fermentando, e a partir disso. O matcha também, que agora na Europa, no Oriente, no Japão, tudo tem matcha, né? Tudo é feito com matcha. Matcha também tem uma grande fonte de cafeína aí. Sim. Né? Além do que o chá verde tem outras substâncias benéficas, né, que melhoram muito a liberação de dopamina também. E inclusive tem trabalhos do chá verde, do matcha, para Parkinson, por exemplo, né? Porque libera mais dopamina, então tem um controle melhor também nos pacientes com Parkinson. Então a gente tem efeitos interessantes, o problema é o excesso, né? Muito legal essa informação, doutora. E a gente está tentando fazer uma comparação aqui do chá e o café em relação à dosagem de cafeína, mas em todos os alimentos que tem a cafeína na sua composição são dosagens muito diferentes, né, doutor? Então, mesmo os vários tipos de café que a gente toma, a dose da cafeína pode diferir, dependendo do pó do café, da maneira como foi torrado, da maneira como foi, se é coado, se não é, ou seja, isso que a gente fala é uma média, a dose de cafeína, mas pode variar bastante de um pó para o outro. Isso é uma coisa interessante. Agora, outra coisa interessante que esses estudos novos mostraram foi que o melhor café seria o café filtrado. Por quê? Porque o café filtrado ele tira um certo componente do café que aumenta o colesterol. Então, realmente, o estudo mostrou que o café filtrado tem melhor desempenho no que diz respeito à redução de eventos cardiovasculares, e existe uma razão para isso, que é a não presença desse componente que faz parte do café, né, que é uma combinação de várias substâncias, e que o café filtrado tira. O café expresso, por exemplo, que é muito concentrado, muito amargo, isso tem relação com o excesso de cafeína ou não? Não tem. Inclusive o expresso é um pouco a menos que o coado. Olha, o coado tem um pouco mais de cafeína. É o cafezinho brasileiro, né? Coadinho ali. Pensa-se muito isso, ele né, tem um pouco mais de cafeína, mas acho que é o tempo que ele fica com a água ali, né? É maior. Tem alguma área de contato maior. Tem alguma restrição em relação a esse consumo de cafeína para idosos? Não, para idosos não, para qualquer pessoa. Imagina uma pessoa com gastrite, né? Uma pessoa com gastrite, com esofagite, às vezes refluxo, a pessoa não vai tolerar muito café. Então o ideal é que ela tome o café em quantidades menores e após uma refeição, né? Para proteger um pouco mais esse estômago. Mas não é isso que a gente vê, as pessoas vão tomando café sem o estômago estar protegido, então isso só vai agravar os quadros de gastrite. E às vezes só fazendo esse manejo alimentar, elas melhoram muito. Elas melhoram bastante. Então eu peço para trocar por chás de infusão, uma camomila, uma espinheira santa, né, que seria mais benéfico para o estômago. A gente esqueceu de mencionar que o café, a cafeína, ela estimula a produção do ácido no estômago, né? Então, normalmente o estômago já produz ácido, certo? Sim. Que é para digerir os alimentos, tal. Mas com a cafeína é mais, né? Então, o indivíduo que já tem uma predisposição ou tem algum problema, como refluxo, como úlcera, vai piorar. Tem dor. Sim, então só para a gente reforçar um pouquinho dessas comorbidades, né? Gastrite, refluxo, pessoas que têm esses problemas e que precisam estar atentas ao consumo. Né? Tá atento. Úlcera, e olha que interessante, né? De manhã as pessoas tomam café e muitas dizem assim, eu tomo café e vou no banheiro, meu intestino funciona. Na realidade, é pelo estímulo mesmo, né? E café estimula também o funcionamento intestinal. Tem muito benefício, gente. Então, essa história o café estimula também o intestino. Eu não sei se essa entrevista vai me ajudar a me organizar em relação ao consumo, ou se eu vou tomar mais ainda. Né? Organize seu consumo. Ou faça seu teste genético para você entender se você é metabolizadora rápida ou lenta de cafeína. Como é que é esse teste, doutora? Esse teste, você colhe as células da boca, né? Um swab, tipo um cotonete, e a gente manda para o laboratório de genética. E a partir disso, né? Inclusive ele traz outros dados muito importantes. Você faz só esse exame uma vez na vida. Então dá para ver se você é metilador lento ou não, dá para ver suas tendências de patologia, quais os nutrientes que você precisa mais, se você é metabolizador rápido ou lento de cafeína. Então é bastante interessante, é o que a gente chama de medicina de precisão, né? E hoje os trabalhos modernos todos falam de medicina de precisão, que é uma metodologia que a gente está colocando no consultório cada dia mais, e eu já estou usando meus pacientes, e é muito interessante, vale a pena, sim, quem puder fazer, porque você já vai mudar a tua alimentação, tua rotina, saber o que vai te ajudar, porque assim, genética não é destino,
Porém, você pode ligar ou desligar os seus genes de acordo com a sua alimentação, que a gente chama de epigenética, nutrigenômica. Calibrar, né? Vai calibrar, né? E eu acho isso muito importante. Muito legal. O doutor falou da produção do ácido no estômago. Esse ácido é ligado à digestão, doutor? É. Por isso que depois do almoço é muito comum a gente tomar um cafezinho e se sentir bem. É digestivo. Não é só cultural isso? É digestivo também? Também, né? Sim. Ajuda, pelo menos. Ajuda. E nas culturas que usam chá, eles tomam chá, né? Ajuda, sim. A gente está caminhando já para os minutinhos finais dessa entrevista, que foi muito boa, diga-se de passagem. Gostei muito da participação de vocês e eu gosto de deixar esse finalzinho para as principais orientações sobre o tema, para fechar com chave de ouro. Benefícios e malefícios, quantidade, não tomar ou tomar de forma equilibrada, começando com a doutora Diná. Olha, eu sempre oriento os pacientes a tomarem 3 cafezinhos ao dia só. Então, eu deixo sempre uma vaguinha ali, né? Um após o café da manhã, né? Um após o almoço e outro no máximo às 15 horas, tá? Para não atrapalhar o sono. Por volta de? Para quem dorme por volta das 22 horas, que é o horário mais habitual mesmo, né? Sim. Tá? Então, agora, se você perceber que você, apesar disso, ainda está agitado, talvez você realmente seja um metabolizador lento. Então, assim, tente então deixar só 2 cafés e à tarde tomar um chá de plantinha, um erva cidreira, uma camomila, né? E assim você vai reduzindo um pouco essa ingestão aí de cafeína, né? Rapidinho, doutora, antes de passar para o doutor, que o nosso tempo está quase finalizando. A melhor forma de fazer esse chá, deixar a água ferver, desligar e colocar a folhinha, ou deixar a folhinha ferver com o fogo aceso? Depende da planta. Depende. Mas geralmente deixá-lo em infusão mesmo com a aguinha quente ali. Só com a aguinha quente. Isso. Doutor, para a gente fechar, orientações finais. Antes de fechar, bom, a primeira coisa é dizer que essa orientação que é dada já há muito tempo, ela se comprovou muito provavelmente benéfica para as doenças cardiovasculares, no sentido de melhorar a sua saúde cardiovascular, né? Lembrando que o café melhora a saúde cardiovascular, porém nós temos coisas que melhoram mais, que a gente não pode esquecer, né? Que é exercício físico, não fumar, isso tudo é muito importante para a saúde cardiovascular. Lembrar que você tomar vários energéticos rapidamente pode dar um pico de cafeína e pode dar problemas sérios se você tiver uma propensão a isso. Então não vale a pena fazer isso, né? E o resto, nossa amiga nutricionista já orientou. Ótimas orientações, inclusive. Bom, queria agradecer a participação da doutora Diná Ribeiro, nutróloga. Muito obrigada, doutora. Bem-vinda sempre. Conversamos também, a quem também agradeço muito a participação, Dr. Rodolfo Albuquerque, cardiologista da Apivida Notre Dame Intermédica. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E a você que esteve conosco nesta edição do Jovem Pan Saúde, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema pra gente, é só enviar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.